Muito boa tarde, diretamente aqui do Centro Universitário Metropolitano de São Paulo, FIG Unimesp. A Itibancast está no ar para todo o Brasil e para o mundo. Eu sou o professor mestre Maro Sutsui e aqui no estúdio hoje eu trago uma pessoa muito renomada no meio fitness, com aulas em mais de 26 países, cursos ministrados em mais de 26 países. Estou falando de uma professora de educação física que viveu praticamente a vida toda dela no fitness, e estou falando da professora Cida Conte. Seja muito bem-vinda de volta, né, à nossa casa. Tá certo, obrigada, Mário, pela oportunidade, obrigada à FIG Unimesp por criar essa oportunidade para que eu voltasse aqui à minha casa, né, dar um apertozinho no coração, muitas lembranças nesse espaço. Então é motivo de grande satisfação. Obrigada mesmo. Bom, já que você começou a falar sobre isso, eu gostaria até de continuar nesse assunto. A professora Cida saiu daqui, do Centro Universitário Metropolitano de São Paulo, FIG Unimesp, para o mundo, né? Como nós estávamos conversando anteriormente, ela ministrou cursos em mais de 26 países, mais de 20, 30 vezes, voltou para a Alemanha, Argentina... 59, ainda fui bastante modesto ainda, e acabou ganhando o mundo todo aqui. Tá? Se você não conhece, você é da área fitness e não conhece a professora Cida Conte, sabe que você deveria conhecer, porque não é nenhum exagero falar que a professora Cida faz parte da história do nosso mercado, junto com outros aí, fazem parte da história. A professora Cida se formou aqui em 82, fez o mesmo? Eu prestei vestibular no final de 79, cursei 80, 81, 82 no período noturno. Pô, que legal! E que lembranças boas te traz a FIG, por exemplo? Quando você vem aqui, anda nos corredores, você tem alguma história para contar, assim, por exemplo, que você se lembra? Eu acho que eu precisaria, na verdade, elencar todas as boas lembranças, né? Eu acho que são lembranças pessoais de uma época de muita pureza, eu diria, da minha vida, né? Eu nasci aqui no bairro do Jaçanã, que é muito próximo aqui à Vila Rosália, Guarulhos. Então, isso me remete a partes, a história da minha vida, da minha infância, da minha adolescência, aquele momento em que todos nós buscamos, né, o que nós vamos fazer no futuro. Eu sempre quis cursar medicina, mas a minha família nunca teve condições financeiras para fazer isso. Eu jogava basquete, e aí uma amiga falou, poxa, eu vou prestar, por que você não presta junto? E eu prestei, passei super bem, colocado aqui no vestibular, e fiquei muito feliz em poder cursar. Então, a primeira lembrança que me remete a estar aqui é essa. E segundo, eu acho que ela me lembra de uma época de uma educação física muito diferente, que deixou muita saudade, né? Não é nenhum tom crítico, mas os tempos mudaram, né? O mundo mudou. E eu tenho muita saudade porque eu tive aqui os melhores professores que você possa imaginar. Eu tive a oportunidade de aprender muito com todos eles. Eu imagino, porque eu também estudei aqui, tive excelentes professores, e reforço, inclusive eu que sou professor aqui agora, que a gente continua com os melhores professores do mercado, viu? Opa, por que não? Agora me conta uma coisa a respeito da história. Depois que saiu daqui, etc e tal, sempre me contou que teve uma trajetória na musculação, etc e tal, sim, mas você foi se destacar de fato mesmo na ginástica coletiva, né? E aí, como é que foi, por exemplo, para sair, por exemplo, daqui de São Paulo, do Jaçanã, de Guarulhos, aqui para o mundo todo? Porque, como nós conversamos anteriormente, e volto a repetir, selecionou cursos de ginástica coletiva no mundo inteiro, praticamente, na verdade. Onde começou isso? Como é que foi essa trajetória? Para quem, por exemplo, está escutando a gente agora e gostaria, por exemplo, de se espelhar em você. Olha, a primeira coisa começou aqui dentro mesmo, quando eu tomei a decisão de fazer as coisas da melhor maneira que eu poderia fazer. Excelente. Então, eu estudava à noite, na época, no primeiro ano de faculdade, eu não estudava, eu não trabalhava, perdão. Então, o dia inteiro eu passava estudando em casa, complementando aquilo que eu aprendia aqui, que eu julgava insuficiente, e com uma dificuldade enorme, que naquele tempo não existia internet, então nós dependíamos aqui da biblioteca, né? Enfim, a gente tinha que se virar como podia para poder fazer algum levantamento bibliográfico que fora complementar aquilo que nós aprendíamos aqui. Então, a minha luta começou aqui dentro, quando eu tomei essa decisão de fazer o melhor. E a raiz dessa decisão, eu comecei a me destacar muito no treinamento resistido e recebi um convite para ministrar meu primeiro curso da vida, que foi na FEFISA, né, a antiga Faculdade de Educação Física de Santo André, ao lado de ninguém menos do que o Dr. José Maria Santarém. Que legal. Encontrou o Padre Marcelo lá?
Não, o Padre Marcelo foi meu subordinado, eu fui coordenadora do Padre Marcelo. Olha só que legal! Não, peraí, vamos escutar agora um pouco a respeito disso. Sabe por quê? Porque assim, quem está aí em casa agora, nem todo mundo sabe que o Padre Marcelo Rossi, ou o pessoal inclusive até hoje diz Padre Marcelo Rossi, de tão grande que o cara tá. Rossi. Ele teve pequeno e agora ele voltou, porque ele sempre foi grandão. Então o que acontece? Ele é professor de educação física, mas nem todo mundo sabe. Se eu não me engano, né, ele se formou lá na FEFISA, onde você falou que eu não sei do Então foi por isso que eu perguntei para ele agora. Agora, já que você tocou nesse assunto, eu gostaria de escutar essa história. Não quer dizer que você trabalhou junto com o Padre Marcelo Rossi? Eu era coordenadora E ele era professor? Do Marcelo, sim, ele era meu professor. Aonde isso? Isso acho que foi na Runner. Que legal! Eu me confundo, sinceramente, se foi na Runner ou se foi na Training, mas acho que foi na Runner, sim. Padre Marcelo, manda um oi pra gente qualquer dia desses aqui. Pois é, Marcelo. Você perdeu contato com ele? Perdi completamente, né? E ele sempre foi um bom moço, né? O Marcelo sempre foi um bom moço. Eu jamais imaginei que ele se tornaria padre, mas na verdade o perfil dele era para padre mesmo. Ser uma pessoa extremamente delicada, educada, gentil. É o que ele é. Ele trabalhou em qual runner? Vou te falar que eu sou fã dele. Eu acho que foi a JK, que é onde eu era coordenadora. Se foi na Runner, eu me confundo se foi na Runner ou se foi na Training Club. Mas eu tenho quase certeza que foi na Runner, porque eu me lembro dele com um uniforme cinza, e esse uniforme era da Runner. Tá. E naquela época ele já era forte, que nem ele é hoje, por exemplo? Ele tinha o ombro bem largo, o peito largo, as costas, sempre foi grandão. E aí ele teve um período que ele emagreceu muito, eu acho que ficou até adoentado. Isso, acho que estava com a saúde mental meio debilitada, etc, né? Deprimido, né? Mas agora ele está enorme de volta, né? Tá, graças a Deus. Aparentemente muito bem de saúde, e eu estimo que realmente seja, né? Que bacana. Então, agora voltando a falar do Padre Marcelo, na verdade, na época era o Marcelo mesmo. Era o Marcelo. Ele não era padre ainda. E foi muito legal. Esses dias teve uma outra coincidência com um outro Marcelo, que eu fui na Black School, que fabrica suplementos, né, para treinamento e tal. E eu cheguei lá e o entrevistador, que é o Fernando, super amigo meu, perguntou também dessa minha passagem pela musculação. Aí eu falei para ele que eu havia sido coordenadora da Training Club, que era uma meca de culturismo aqui no Brasil, por causa do Luiz Otávio, que foi o primeiro Mr. Universo brasileiro. Ele falou, pô, você trabalhou em que ano lá? Eu falei, eu trabalhei de lá entre 85 e 88, eu fui coordenadora de lá. Pô, então você foi coordenadora do Marcelo Bella? Eu falei que sim. Eu dava muita bronca no Marcelo Bella, porque ele trazia umas marmitas aqui com atum e abria no meio da lanchonete, os alunos com aquele cheiro de atum e tal. Eu falei, Cida, o Marcelo Bella é o dono da Black School. Eu não sabia que o Bella era dono da Black School. Aí, pô, ele me fez uma surpresa, me levou lá para conversar com o Bella no escritório lá em cima, e foi emoção pura, né? Que legal! Foi a hora que ele me viu, ele me chamava de professora, foi super emocionante, legal. Então tem umas passagens da vida muito marcantes mesmo. Pô, que bacana. E, como eu disse anteriormente, né, e volto a repetir, o Padre Marcelo, ele tem muita memória muscular, né? Então, assim, ele treinou por muito tempo. Quando ele voltou novamente, ele ficou gigante. Hoje a ciência explica isso, inclusive, não sei se você sabia disso, é pelo fato de que quando a gente treina musculação, as células satélites, elas viram, na verdade, novos núcleos, e esses núcleos são importantes para a síntese proteica. E quando você treina musculação, você não perde mais esses núcleos. E provavelmente foi o que aconteceu com o Marcelo Rossi. Que bacana, bacana. Isso é, bacana. Faço votos que ele esteja muito bem. A gente começou a fofocar dos outros aqui, inclusive, etc e tal. Quem sabe o Padre Marcelo apareça aí, né, de repente, e dá um oi pra gente. Mas na verdade, o motivo pelo qual eu te trouxe aqui não é nem por isso, para contar, na verdade, deixar gravado aqui para perpetuar por toda a eternidade, digamos assim, a história de alguém como você que fez parte da história do nosso mercado, assim como grandes outros enormes, como por exemplo o Valdir, que esteve aqui conosco também, né? Por exemplo, você... Valdir Soares. Valdir Soares, isso. Meu pai querido, que Valdir esteja Soares. bem onde estiver. Igualmente. Amanda conhece ele também, bacaninha ele, né? É maravilhoso. Agora, vamos lá. O que eu queria saber é o seguinte, gostaria de saber. Vamos lá. Você foi a pioneira no jump aqui no Brasil, foi isso mesmo? Eu andei pesquisando, dando uma olhada. Aqui, para quem não sabe do que a gente está falando, aquela ginástica que a gente tem na cama elástica, etc. E tal, na verdade, é um mini trampolim, não é uma cama elástica. Exato, etc. E tal. Quem foi pioneiro, na verdade, no Brasil, acho que foi você, não foi? Conta pra gente um pouco essa história. Vou te resumir isso, né? Que é uma longa história, mas na verdade eu vou tentar ser breve. Em 97, eu ministrava aulas ou participava como congressista
da IDEA, que é uma grande convenção que acontece anualmente nos Estados Unidos. E esse ano, em 97, eu sempre ia atrás das novidades para ver os rumos, as tendências do mercado, e eu vi que um indivíduo ia dar uma aula utilizando um mini trampolim, e eu fiquei muito curiosa, né? E aí eu entrei na aula, e tinha uma coisa muito bacana, quem participasse da aula ganharia um mini trampolim para trazer de lá dos Estados Unidos, né? Embaixo do braço, né? Coisas de americano, né? Enfim, e aí eu comecei a aula, fiz 10 minutos, fiz até descalça, mas alguma coisa me desagradou na aula e eu parei para sentar, que muitas vezes eu prefiro aprender olhando do que fazendo, eu sou mais visual que sinestésico. E sentei e falei, caramba, se isso aqui fosse bem estruturado, porque ele só corria. Se isso aqui fosse estruturado, se a gente fizesse algumas combinações coreográficas aqui, isso seria incrível, porque depois eu vim entender, através de estudos e estudos que eu acabei levantando, que a ausência da gravidade, né, porque a gente flutua uma boa parte do tempo da aula, ela altera seu estado psicológico, né? Inclusive, essas aulas de jump, elas são utilizadas para tratamento de pessoas com alguma deficiência mental leve e tal, porque isso reduz a agressividade, aumenta o estado de excitação das pessoas, né, de alegria. E aí eu decidi que eu ia pesquisar. E como eu ia com muita frequência para a Alemanha, em Colônia, né, na cidade no norte da Alemanha, ali tem um centro que é uma referência em treinamento em superfícies elásticas. E aí eu fiquei internada com o pessoal lá que falava alemão e que me ajudaram a traduzir todos os achados, né? E eu fiz esse levantamento e comecei a desenvolver um programa. Isso em 98? Isso foi em 97, teve início. E quando foi em 2000, o Valdir Soares, né, que você acaba de mencionar, que era o CEO da Fitness Brasil, ele me convidou para ser diretor do Workout. O Workout era aquela, não sei se você chegou a participar de alguma que acontecia em Santos. Sim. Ali no Sesc de Santos, eles tinham uma quadra muito grande. Eu me lembro. Eu fiz sua aula lá. Você fez aula minha lá. Então, você lembra o que foi aquilo? Eram 400, 500 pessoas fazendo aula, e o Valdir Soares me convidou para ser diretora do Workout. E aí, eu com a Terezinha Isobe, que era coordenadora geral, nós fazíamos toda a programação do evento a cada ano. E exatamente em 2001, nós estávamos no afã de buscar alguma novidade para lançar na feira, né? E tinha uma aula do sábado à tarde que era o highlight desse evento, né? Eu falei, olha, eu tenho aqui uma coisa montada, tá pronta, só que eu não vou conseguir 400 mini trampolins de jeito algum. E aí eu comecei a bater cabeça, a procurar fornecedor, e ninguém queria falar, eu vou fabricar 400 disso, para quê? Para deixar encostado? E até que eu comecei a chavecar um cara, que é o Wilson, que é dono da Sani, que fabrica avaliação física. Então, o Wilson acreditou na minha proposta, viramos parceiros, né, sócios operacionais, e o Wilson me fabricou 400 mini trampolins. E eu lancei na Fitness Brasil, inclusive, para quem quiser ver essa aula, que é assim, dizem que o ser humano deve ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro, né? Eu não tive filho, não plantei árvore, não escrevi livro, não, eu escrevi livretos. Mas eu fiz o Jump Fit, que eu acho que foi uma grande contribuição que eu dei para o mercado, porque através dessa modalidade que é extremamente alegre, é divertida, ela resgata a essência da infância que todos nós temos. Acho que ela trouxe o prazer do exercício de volta. Então, eu acho que foi uma contribuição que eu fiz muito importante. E ainda é um sucesso bem grande, mas no início dos anos 2000, meu Deus do céu, olha, era assim uma... Era febre. Febre total. Eu costumo usar a expressão de que eu atirei no que vi e acertei no que não vi. E aí, como eu lancei essa aula lá, eu precisei empreender. Eu me lembro que eu chorava, meu Deus, o que eu vou fazer? Como é que eu vou lançar isso? Porque as pessoas vão querer. Eu sempre tive um veio empreendedor, né? Isso vem da minha mãe. Eu falei, o que eu vou fazer? Aí eu abri uma empresa, que é a FitPro, que até hoje é a minha razão social, e nós criamos um programa chamado Jump Fit. É uma marca que eu tenho registrada, a marca está no meu nome. E Jump Fit virou um bombril da vida, porque não é palha de aço, é bombril. Não é pão de forma, é pão Pullman. E Jump Fit virou aula de mini trampolim, passou a ser chamada de Jump em função
da minha marca, que é Jump Fit. Sim, eu sei disso, é verdade. Então, você que está escutando agora a gente em casa, sempre que você for fazer, ou que você estiver vendo uma aula de jump, por exemplo, sabe que foi essa mulher aqui que começou tudo isso aqui no Brasil. E daqui ainda foi para alguns outros países também? Você conseguiu levar isso para fora? Sim, sim, nós crescemos muito. Aí, em 3 anos, eu tinha quase 400 academias filiadas ao meu sistema que utilizavam isso. Nós tínhamos professores espalhados pelo Brasil inteiro. A cada 3 meses eram aqueles workshops de reciclagem, Eu me lembro, eu fiz de todos lançamento esses. de novas aulas. Sim. Então, era porque Porto Alegre eram 100 e poucos jumps, em Brasília 100 e poucos jumps, para tentar suprir aquela quantidade gigante. Eu fico imaginando que mais de 400 academias filiadas, né, à sua empresa. É, quase 400. Quase 400. Eu não quero te expor aqui, não. Na verdade, eu quero, usar você como exemplo, porque muita gente acredita que a educação física, por exemplo, pode não nos dar o retorno financeiro que a gente imagina, mas você foi muito bem sucedida financeiramente na sua carreira, não foi, não? Sim, graças a Deus, eu não me queixo, não. Mas com muita luta, viu, mano? Muita luta. O mercado internacional me abriu muitas portas, não só financeiramente falando, mas de aprendizagem, porque você pega no bom sentido, vou usar o termo, você pega uma cabocla, como eu, que fui crescida e educada num bairro mais de periferia, num bairro humilde, tive uma excelente educação de base dada pelos meus pais, uma educação conservadora, tradicional, mas sempre foi uma pessoa muito despreparada para esse mundão de meu Deus, né? Sim. Então, eu me lembro as primeiras vezes, o meu primeiro país, o primeiro país fora daqui do Brasil, né? O primeiro país fora que eu dei curso foi a Argentina. Né? E quando eu cheguei na Argentina, eu não falava nada, né? Não falava espanhol. Aí comecei, fui para o Chile, fui para o Peru, fui para o México. Quando eu comecei a cruzar o oceano, a coisa começou a ficar preta, porque ainda Portugal e Espanha, você se vira, porque até então eu já falava espanhol um pouquinho, eu sempre adorei a língua espanhola, então eu tenho uma facilidade muito grande para idioma, então eu aprendi muito rápido. Mas quando eu comecei a ir, por exemplo, para a Alemanha, em que o inglês era um requisito fundamental, eu comecei a passar mal, porque eu não falava inglês naquela época. Não, e isso já com quase 400 academias aqui? Já, então, e eu tocava as duas frentes de trabalho, né? Eu tinha empresa aqui no Brasil, eu entendia que a minha carreira de presenter, né, como a gente costuma falar, aquele que sobe no palco para dar aula, nós denominamos de presenter. E eu entendia que era uma carreira que ela tinha tempo de começo e de fim, e que eu precisava ter uma base mais sólida, sim, né? E aí foi que eu fundei a empresa, sim, e isso me trouxe retorno. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, tem empresa que não costuma divulgar, né? Assim, você divulga, por exemplo, faturamento, mais ou menos naquela época? Não, eu não costumo divulgar. Não tem problema nenhum. Não tive. Tá? Agora, sim, ainda nessa linha, né, do Jump, por exemplo, hoje a gente tem no Brasil todo, certo? Nós temos na Argentina, especialmente porque seu sócio é o Nathaniel, né? Ele não é... Eu sou representante da Radical Fitness aqui no Brasil. Conta mais um pouquinho a respeito pra gente. Porque eu me lembro, assim, para quem está escutando a gente agora em casa, especialmente no início dos anos 2000, foi uma febre junto com, acho que um colega seu, o professor Paulo Aquial, na verdade, que deu start aí na Body Systems, né? Aqui no Brasil, foi uma febre danada. Começou, na verdade, em 1998. Ah, é? Não sabia disso, 98, não. Aí veio o Body Pump. Isso aí parece que, inclusive, o Valdir estava no meio, etc e tal. No começo, né? Sim. E etc, né? Uhum. Veio da Nova Zelândia para cá, quando era Les Mills ainda, né? Body Pump foi o nosso... Body Pump não, Body Systems, Body Systems foi o nome que a gente deu aqui, certo? E aí, então, inclusive, as coisas explodiram. E o coreógrafo do Body Combat era o Nathaniel. E a Gabriela Leivas, a esposa dele. Isso mesmo. Eles foram os que hoje trabalham contigo. E aí eles ficaram, acho que 4 anos, se eu não me engano, na Les Mills Internacional, só que eles são... O Nathaniel, na verdade, é uruguai, mas é radicado na Argentina há muitos anos. Você imagina a vida de pessoas que moram em Buenos Aires e que tenham que viajar para Nova Zelândia com frequência. Eu fiz essa viagem, é uma loucura, é muito longe... É um sacrifício enorme. E eles não concordavam com alguns preceitos técnicos da, então, Les Mills, né, Body System, sei lá, e resolveram sair e fundar a Radical Fitness. E nesse ano, exatamente em que eles saíram, que foi 2004, eu fiz uma parceria com o Nathaniel e trouxe o Faido para o Brasil, que na verdade é uma proposta, é um braço do Body Combat, e trouxe o X55, o Extreme 55, que mais? O Mega Dance, né?
e que mais tinha? O Power, na verdade, o Radical Power, que era um programa de barra e anilhas. Eu trouxe esses 4 programas para o Brasil, juntei com o meu Jump Fit Circuit, que eram os programas que nós tínhamos até então, e começamos a explorar o mercado. E até hoje somos parceiros. Somos parceiros há 20 anos. A cada ano nos encontramos em um ponto do mundo. Esse ano aqui em junho eu estive em Miami, em Fort Lauderdale, onde foi o encontro mundial dos agentes representantes da Radical Fitness. E estamos junto com o Nata e com a Gabi. Pô, que legal. A sua história no Jump, de modo geral, já é assim muito marcante. De fato, muito marcante. E a gente já conseguiu, acredito eu, deixar registrado, pelo menos nesse podcast aqui, né, toda a sua parte pioneira aqui no Brasil com as aulas de Jump, mas não gostaria de parar por aí, não. Porque você, no meu ponto de vista, inclusive, não só porque eu fui teu aluno, não, foi a pessoa que mais representou o Brasil, melhor representou o Brasil na ginástica coletiva fora do Brasil. Só que não foi com um Jump, né? Foi com Step, não foi? Step. Conta pra gente essa história. É minha paixão. Porque assim, quando eu entrei na Runner em 88, foi uma transição que a Runner era numa rua, não me lembro como chamava, Arthur Ramos, era uma rua paralela à Avenida Cidade Jardim, e porque ali é uma região muito rica, e o pessoal acabou reclamando que tinha muito barulho da academia, e naquela época a Runner virou febre, treinava lá a Xuxa, o Pelé, era a academia das celebridades. E eles tiveram que sair dali da Arthur Ramos e foram ali para Juscelino Kubitschek, onde funcionava uma academia que antigamente chamava Olímpia. E foi exatamente nesse momento que o professor Mauro Ghisellini, que era um dos sócios da Runner, no momento ele me convidou para ser coordenadora da musculação dessa Runner que estava mudando. E eu entrei lá e tinha um espaço, tinha uma sala sobrando. Eu falei, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa sala e vou transformar numa sala de circuito. Então eu comprei máquinas de musculação, eu coloquei em 3 das 4 paredes, na 4ª parede era espelho, então como é que era essa aula? Era 90 minutos, então o pessoal fazia ou aeróbica, ou subia e descia de um banco sueco. Você sabe que nós temos testes de resistência cardiorrespiratória com o banco de Balk, por exemplo. Então já é uma prática, eu diria que é uma prática clássica. E aí eu comecei a fazer com que as pessoas subissem e descessem no banco. Então eu tinha uma paixão. Eu dava aula, inclusive, com o Matheus Carriere. Eu e o Matheus, a gente matava o povo em 90 minutos de aula. Quando, em 99, o nosso antigo CEO, que era o Marfará, que era a pessoa que realmente fazia a Runner andar, tal, o Marfará foi a Atlanta, numa convenção norte-americana, que foi quando a Jim Miller, criadora do Step, lançou essa modalidade lá. E o Marfará veio de lá com o Step embaixo do braço, reuniu o Paulo Aquial, que era coordenador da Runner Bem TV, o Fernando Reco, que era do CPT. Desculpa te interromper. Tem acho que a Gina Fonda também no meio. Jane Fonda. Isso. A Jane Fonda, na verdade, ela foi a pessoa que marketeou a aeróbica no começo dos anos 80. Você me perdoa, porque eu não vivi essa época. Não, normal, imagina. eu só estudei, na verdade, no livro, entendeu? Isso é história. Agora eu tô tendo a oportunidade aqui de perguntar para você. A Jane Fonda, atriz de Hollywood. Né? Ela que foi a pessoa que trouxe publicidade em torno da aeróbica. Enfim, e aí o Marfará veio com esse material para o Brasil, falou, olha, colocou na mão do Aquial, do Fernando Reco, do Marcos Tadeu e minha, falou assim, ó, nós estamos em março, em junho eu quero essa aula implantada nas academias e eu quero vocês ministrando o curso em julho. Nós vamos ensinar o Brasil a usar isso aqui. Pô, e aquilo foi uma loucura, porque ele trouxe 2, 3 folhas ali com um pequeno apanhado técnico. Tinha pelo menos como é que é o nome? Não é disquete, um vídeo. Como é que é o nome daquele negócio? Fita? Um VHS. VHS, isso mesmo. Tinha um VHS mostrando, pelo menos? Sim, ele trouxe, mas muito elementar. E aí, eu me lembro que havia noites que eu morava aqui no Jaçanã ainda, na altura, eu saía da Runner 2 horas da manhã, chegava na minha casa 3 horas quase, para acordar no outro dia seguinte às 6 e trabalhar de novo, porque a gente ficava estudando para lançar o Step. E quando as aulas começaram, eu me identifiquei absolutamente com a modalidade. De cara. Assim, foi paixão. E eu vou te falar uma coisa. O maior prazer que eu tive e tenho na minha vida é subindo e descendo do Step. É o maior prazer da minha vida, porque ali eu me realizo. E aí, logo na Runner, começou a rolar uma fama de que eu era a melhor do Step. Vários começaram a dar aula. Mas o pessoal começou, não, a aula da Cida é demais. O Aquial, que é um cara sempre formador de opinião, ele falava para todo mundo,
a melhor aula de step é da Cida. E essa fama, ela foi correndo, né? A voz foi correndo, e nessa época a Runner recebia muita vizinhança daqui da Argentina, do Peru, do Chile, que vinham aprender aeróbica conosco e também passaram a aprender step. E aí veio o meu primeiro convite para que eu desse um curso na Argentina. E aí o que foi legal, Mário, é assim, olha, o Mauro Ghiseline, ele fala uma coisa que me agrada muito, uma das frases, das pérolas do Mauro. Fala, nós somos pedagogos do movimento. E assim, hoje eu vejo que muitas pessoas que se dedicam ao ensino-aprendizagem da ginástica coletiva, elas não têm domínio sobre a pedagogia, ou seja, como é que eu vou tirar um indivíduo de uma marcha simples, que é uma habilidade básica de locomoção, para que ele faça uma combinação de movimentos mais complexos, né, mais ordenada. Isso depende da maneira com que você vai ensinar, o que a gente chama de progressão. E eu comecei a me apaixonar pela forma com que os nossos cérebros se comportam e reagem frente ao aprendizado. E aí que eu fiz? Eu sistematizei uma metodologia de step, que hoje, o step que se faz atualmente tem pouco a ver com o step que se fazia naquela altura, né? Muitas coisas boas foram modificadas, outras coisas ruins surgiram, mas assim, eu consegui sistematizar isso no step. Isso me trouxe muita fama. Sim, a propósito, eu ia até te interromper agora para perguntar exatamente isso. Quando você viu, por exemplo, na fita de VHS, que veio lá dos Estados Unidos, por exemplo, esse step rolando, ele era um step mais atlético ou era um step mais assim, coreografado, como é o seu estilo? Como é que era quando você viu lá? Vamos lá. Primeiro, meu estilo vai de A a Z, né? Eu vou de proa a popa, de cabo a rabo. Então, se eu quiser ministrar uma aula simples de step para dona Maricota de 80 anos de idade, eu ministro. Isso é muito importante, né? Porque a aula ela tem que se adaptar ao aluno, não o aluno à aula, né? Esse é o primeiro preceito. Então, o step naquela altura fez sucesso no momento em que a aeróbica passava por uma crise, que a aeróbica quando surgiu... 86? A aeróbica? A aeróbica surgiu no final dos anos 70. 78, mas 79. Essa crise foi 85, 86. Aí ela estourou no Brasil em 81, 82. E virou febre porque era uma modalidade extremamente simples, todo mundo podia fazer aula de aeróbica, as pessoas saíam com a camiseta molhada, e para as pessoas isso é uma referência de eficiência, né? Pô, tô perdendo peso, tô molhando a camiseta. Todo mundo fazia, só que os professores começaram a adicionar elementos complexos nas aulas. O que não tinha giro ganhou giro, o que não tinha braço ganhou muito braço por influência da aeróbica de competição, as pessoas queriam trazer alguns movimentos competitivos para dentro da sala de aula, e isso foi ruim, porque a assistência, a frequência nas aulas de aeróbica começou a baixar, porque muita gente já não conseguia mais fazer. Quando o STEP surgiu, em 89, ele veio exatamente como a aeróbica chegou, no seu comecinho, com uma roupagem muito atlética, as plataformas, né, em que subíamos, variavam de 10 a 30 centímetros. Eu, por exemplo, o pessoal me chamava de Roberto Carlos, porque eu tinha, sabe o jogador da seleção antiga, que tinha as coxas desse tamanho? Eu tinha porque eu subia e descia naquela plataforma de 30 centímetros. O tempo todo, o tempo inteiro. Então era um colchão desse tamanho. As pessoas trabalhavam com pezinhos de mão, pesos de 1 a 2, 3 quilos, para fazer os movimentos. Então, era um step extremamente atlético e que trouxe essa sensação de pertencimento às pessoas. Puxa, eu pertenço a essa tribo, eu consigo fazer aula, minha camiseta está molhando, e as músicas tinham em torno de 120 batimentos por minuto. Era muito gostoso. Só que aconteceu, isso foi em 89, em 92 a coisa começou a descambar. E hoje, né, vamos falar aí, 35 anos depois, se você for principalmente à Europa, né, que é um mercado que eu conheço bastante, as aulas de aeróbica lá, tem aeróbica ainda na Europa, mas as aulas de step lá não step mais. Não, aquilo para mim, aquilo é uma aeróbica com obstáculo, que de vez em quando alguém lembra que tem lá um banquinho para passar por cima dele. Porque as pessoas não sobem mais na plataforma, movimentos extremamente complexos. E o pior, mais do que a complexidade, que já é um grande gargalo na frequência, na participação das pessoas,
O grande problema é que não existe processo pedagógico para aquele produto final. A gente chama, né, no meio técnico, a gente chama a coreografia de produto final. Então, você tem um produto final complicado, mas você não sabe como ensiná-lo. Você meio que joga aquilo para as pessoas. E a pessoa tem que se virar. E que se dane para copiar quem quiser. E você acredita, por exemplo, que hoje, pelo menos a impressão que eu tenho, as aulas, por exemplo, que são mais atléticas e menos coreografadas estão fazendo mais sucesso? Porque a gente, de repente, tem até, por exemplo, um step mais difícil, mais avançado, etc e tal, só que você não tem aula de base antes, para a pessoa conseguir aprender. Você acha que por isso, por exemplo, aulas de HIIT que são mais simples, por exemplo, que tem só corrida, ou só polichinelo, polissapato e burpee, por exemplo, hoje em dia fazem mais sucesso? Olha, eu diria o seguinte, a gente está aqui numa instituição de ensino superior, que se você não tiver ensino fundamental, ninguém vai chegar aqui, né? Com certeza. Então é a mesma coisa que está acontecendo nas academias. Não tem mais aula para iniciante, né? Os professores não têm mais qualificação para dar aula para iniciante. Isso é pesado, você falou agora, mas é real. Mas é verdade. Sabe quando eu dava aula de ginástica, eu vou colocar uma foto aqui, em algum momento aqui, numa montagem aqui, eu dando aula de ginástica. O pessoal não acredita. Isso, no início dos anos 2000 ali, tá? Então vamos lá. Eu, por exemplo, fui coordenador técnico, por exemplo, de academia, e eu fazia o seguinte, inclusive, a aula de iniciante geralmente era no horário de pico. Isso eu fazia. E as aulas mais complexas, o step avançado, era, por exemplo, mais tarde, por exemplo. Porque o que acontece? Sábia. Exato, porque o que acontece? No meu ponto de vista, a massa tem que fazer, na verdade, o feijão com arroz. Agora, se o cara quiser evoluir para frente, aí ele vem um horário depois. Só que aí ele já tem esse pertencimento que você falou agora, ele já tem, assim, essa tribo rolando, etc e tal. Você tem alguma outra estratégia, por exemplo, para a gente conseguir implementar o que você acabou de falar agora? Olha, a principal estratégia é fazer com que os professores estudem, né? Porque os professores, isso é uma crítica, não é incisiva, tá? Mas é uma abordagem real, né? Às vezes eu sou sincericida, né? Meu nome é Cida, eu sou às vezes sincericida. As pessoas hoje, nós estamos diante de uma geração que tem um filósofo, se eu não me engano, ele é polonês, que ele se chama alguma coisa Bauman. E ele usa, mesmo, sei quem é. Ele usa uma expressão que ele chama essa nova geração de geração líquida. Isso. Né? Porque a geração... Mundos líquidos, de modo geral. Ela tem a velocidade da água, que se movimenta rapidamente, livremente. Então, hoje nós estamos num mundo de muita informação e pouca formação. Então, nós temos, por exemplo, o YouTube, que as pessoas querem aprender a dar uma aula de jump. As barbaridades que a gente vê no YouTube das pessoas que transformaram uma aula que era inclusiva, simples, maravilhosa, com excelentes resultados em nível de condicionamento cardiovascular e respiratório, transformaram numa aula de ritmos em cima do mini trampolim. Por quê? Porque simplesmente elas vão no YouTube, dão uma olhada no que acontece no YouTube e reproduzem aquilo ipsis literis sem questionamentos. Né? Então, hoje, o principal ponto para que nós possamos resgatar as pessoas para salas de aula, como nós tivemos isso um dia e só quem viveu pôde ver, é fazer com que as pessoas estudem. Existe uma máxima que diz que personal trainer ganha mais do que professor de aula coletiva. Essa máxima nem sempre é verdadeira. Porque depende muito do personal. Tem personal que realmente tem uma remuneração superior. Agora, tem personal que se submete a uma remuneração realmente muito baixa e que às vezes é melhor numa aula de coletiva te paga melhor. Cida, tá? Na minha época, um bom professor de ginástica chegava a ganhar 60, 70 reais por sessão, por aula. E hoje ganha isso. Ainda isso, mesma coisa. Se você for bom. Sim. Porque tem professor que eu gostaria que pagasse para dar aula na minha academia de tão ruim que é. Eu brinco isso nos meus cursos. Falo, olha, você desse jeito, se você viesse dar aula na minha academia, você ia ter que me pagar, não eu pagar você. Eu faço essas brincadeiras, mas é verdade, o professor é ruim.
É verdade. E Mari, desculpe se eu estou sendo incisiva, Não, de mas forma é a alguma. verdade. É a verdade. E nós, profissionais, temos que encarar essa realidade. E hoje você tem uma escola, inclusive, que ajuda os profissionais. Não tem? Eu Como é que tenho- funciona isso? A escola fitness, na verdade, é assim, eu ministro cursos. É que antes eu vivia só de curso, eu dei curso a minha vida inteira, eu estou quase em 1.200 cursos ministrados. É um absurdo de curso que eu dei na minha vida. E hoje, como eu te falei, a demanda para curso, ela caiu muito. Vou te dar um exemplo muito simples. Você foi na IRSA esse ano? Fui. Tá. A IRSA foi um evento do quê? Fitness Business. Um evento que reuniu gestores, proprietários de academia, a parte técnica muito bem orquestrada pelo Júlio Papeschi, que esteve aqui com vocês. Um abraço pro Júlio e também pro Fábio Saba, Opa. pelo amor de Deus. Tá, os dois foram lá e fizeram uma programação de sucesso, uma programação técnica, né? E o Fábio também, ele se incumbe da programação para gestores. Agora, foi um sucesso a feira, lotada, tal. Agora você vai lá, por exemplo, vai no ENAF, por exemplo, no Paulino, um grande amigo meu, dei muito curso no ENAF, vê se antigamente Poços de Caldas, né? O ENAF surgiu em Varginha, depois ele foi para Poços de Caldas. Antigamente eu ia para Poços porque, pelo amor de Deus, a cidade inteira era tomada por 6.000 convencionais. Então, onde você fosse, em Poços de Caldas antigamente, só tinha todos os hotéis, não tinham mais vaga para você se hospedar, porque era aquela coisa, aquele volume absurdo. A Fitness Brasil era em assim. Em Santos, era desse jeito, né? Era lá no Nordeste, o Enorf, o Conaf, eram todos eventos assim. Hoje, esses eventos, muitos acabaram, simplesmente, acabaram. Ou se existem em versões muito reduzidas. Sim. Agora, só te interrompendo aqui, quem tá te mandando um alô é o Arthur Marques ICP. Ah, o Arthur Marques. Não sei se é amigo seu. Ele provavelmente Arthur, trabalha comigo, Arthur. Um abraço para você, viu? Agora, conta para mim. Arthur é fera no comercial. Ah, é? Agora, conta para mim uma outra coisa aqui. Eu andei fuçando na sua vida e eu vi que você também recebeu diversos prêmios no Brasil, fora do Brasil, etc e tal. Qual desses você acredita que é o mais importante, mais relevante de todos? Olha, eu vou te falar, eu acho que a importância vem daquilo que eu sinto, tá? Eu não vou falar como o mercado vê, mas falando do que eu sinto. Eu não tenho dúvida que foi a Fitness Brasil, em 1995, que eu ganhei o Fitness Instructor of the Year, pelas mãos do Valdir Soares. Me lembro que foi num auditório lá no Sesc, em Santos, e aquela época nós tínhamos uma festa de encerramento do evento no sábado à noite, e aquilo era o highlight do evento, né? E eu lembro que minha mãe estava ali comigo, né? Minha mãe e minha tia. E minha mãe foi uma pessoa que teve uma participação, infelizmente ela faleceu há 5 anos atrás, mas a minha mãe é uma grande mentora na minha vida profissional, né? Ela me apoiou demais da conta, e eu pude dedicar aquele prêmio à minha mãe por todas as madrugadas que ela acordava comigo às 3h30, com um café pronto na mão, filha, vai fazer estágio. Na época, em 83, quando eu acabei a faculdade aqui em 82, eu fiz 1 ano de estágio no Fitcore, que era ali na Avenida Brasil, do lado do Ibirapuera, com o professor Cortez, que era um especialista em cardiopatia, né, exercício para cardiopatas. E ali eu acordava 3h30 da manhã, porque eu entrava às 5h30, não tinha carro, morava no Jaçanã, tinha que pegar o primeiro ônibus que passava ali, o metrô, para chegar ali no Fitcore. E então esse prêmio, para mim, ele teve um sabor de reconhecimento incrível, assim, foi um troféu que eu tenho guardado assim na minha casa, né, no meu peito, assim, no meu coração. Mas tive outros, assim, na Espanha eu ganhei um prêmio muito importante da FEDA, da Federação Espanhola de Exercícios Aeróbicos. Enfim, ganhei prêmio da Revista Veja. A Revista Veja me reconheceu como a melhor professora de ginástica de São Paulo. Que legal! O prêmio saiu na revista e tal. Alguns reconhecimentos do Shopping News, eu ganhei prêmio. Isso a gente tá falando da década de 90, talvez uma transição para 2000. Agora, se você que é especialista, especialmente nesse assunto, e teve, né, viveu essa transição, eu ainda, na verdade, não estava na educação física quando aconteceu tudo isso. Se você pudesse pontuar a principal diferença da ginástica coletiva do passado, essa da década de 90, por exemplo, para hoje, qual seria a principal diferença, o divisor de águas, por exemplo? Porque nós já havíamos conversado anteriormente de que mudou, certo? Mas o que exatamente mudou? Assim, se você pudesse falar. Olha, eu acho que fazendo uma análise histórica da ginástica, você vai ver que a ginástica sueca do Ling teve uma influência muito grande
na estrutura das aulas de aeróbica, que pelo menos que nós tivemos ali no começo, no final dos anos 80, tal, dos 70. E então aquelas aulas eram muito mais voltadas a desenvolvimento de capacidades do que de habilidades específicas. E hoje você vê uma tendência muito grande no caminho contrário. Então, alguns programas que surgiram nos últimos tempos aí no mercado, programas voltados ao ritmo, né? Os ritmos. Eu não chamo de dança não, porque o pessoal da dança fica bravo quando você fala que determinada modalidade é dança. Não, aulas de ritmo, tá? Vamos pontuar bem. Então, eu vejo que essas aulas tiveram uma influência muito grande. E aí, Mari, falando um pouquinho mais de gestão de aulas coletivas, que é uma área que pouca gente tem expertise para gerenciar aulas coletivas, tá? Um gestor de academia. Como é que eu vou organizar meu quadro de horários? Como é que tipo de professor e tal? Esses caras, eles, nos últimos anos, eles começaram a socar de aula de ritmo o dia inteiro. Aula de ritmo. Eu não vou dar nome aos bois, mas acho que as pessoas mais ou menos sabem do que eu estou falando. Aula de ritmos, aula de ritmos. Conclusão. São aulas que requerem, como eu disse há pouco, habilidades específicas. Então, quem frequenta essas aulas? Um público predominantemente feminino. E tem um meme muito engraçado que eu vi na internet, da mesma pessoa antes e depois, com a mesma cara, e a diferença do antes e do depois era um óculos, né? Que a pessoa usava óculos antes e depois tirou. Então, antes da aula X e depois da aula X. A diferença é o óculos, porque essas aulas, por trabalharem mais com habilidades do que com capacidades, são aulas que trazem pouquíssimo resultado. Então, vamos falar hoje, uma boa parte das pessoas que se matriculam nas academias estão procurando perda de peso. Uma boa parte, ou massa muscular. Também, com mais de 50% da população acima do peso, né? É de se esperar. É um país, é o quinto país, mas é o primeiro da América Latina e o quinto mundialmente em obesidade. Então, como todo mundo quer perder peso, as pessoas querem entrega. Então, você chega numa academia, você lá assina teu plano mensal, semestral, anual, whatever, você assina o plano e você espera ter a tua entrega. Pô, eu quero perder X quilos. E aí você vai fazer aquelas aulas, os caras falam, não, entra aí, vem fazer essa aula. Você faz aquela aula primeiro que você não consegue acompanhar, que é uma aula complexa. Muita coreografia. Os que conseguem acompanhar, vem mais fã do que treino. É diversão. Então elas vão ali para se divertir. E a aula de ginástica não é isso, gente. Vai olhar um pouquinho de Ling, vai estudar um pouquinho a história de Ling, que realmente é a pessoa que mais influenciou as aulas de ginástica que a gente vê no mundo inteiro hoje em dia. A escola sueca influenciou demais. Então, nós precisamos voltar à época em que as aulas de ginástica eram inclusivas, que elas geravam resultados. Mas aquela sem música, sem ritmo, por exemplo? Não, com ritmo. Isso é possível você fazer com música. A música é um fator de parametrização fantástico. Por acaso você chegou a ver aquela ginastrada que tinha antigamente? Ah, sim, isso é da época da Zagaia, do Guaraná com rolha, né? Isso é muito antigo, né? Não tem mais? Não existe mais? Acho que não. Que chega ao meu conhecimento, eu acredito que não. Eu tive um professor aqui na Finga do IMESP, que é o professor Olavo. Olavo, pelo amor de Conhece? Deus. Ele deu aula, inclusive, em outra instituição de ensino superior também. Eu não me lembro onde. Esposo da Miranda. Onde. Então, ele mesmo. Aí o que acontece? Ele nos contava, mostrava vídeos, ele tinha ido para essa ginastrada e mostrava pra gente, e etc e tal. E assim, Olavo é outro nível. É outro nível, cara. Tipo o Mauro Ghiseline. O Olavo, ele era de um grupo de dança chamado Grupo Casa Forte, que era um grupo comandado pelo Edson Claro, que foi uma pessoa que, infelizmente, teve um Alzheimer super precoce e faleceu já há vários anos. E esse grupo era incrível. E lá, além do Olavo, a Miranda, se não me engano, também era do Casa Forte, que é a esposa dele, e tinha lá o João Marcondes. O João Marcondes é o meu pai da aeróbica. Ele que eu sou filha de músico, né? Meu pai era percussionista, então eu cresci cantando. Então essa coisa de você usar a estrutura de 32 tempos para montar uma coreografia, para mim era algo que eu identificava, mas eu não sabia, eu não conseguia transcrever em palavras. Eu sentia que tinham momentos para você começar e terminar uma combinação, mas eu não sabia explicar. Porque isso vinha já da minha origem, da minha educação musical, desde muito pequena em casa, pelo meu pai.
E aí, o João, ele começou a me ensinar uma série de coisas. O João é o cara que botou na minha cabeça a importância de uma progressão didático-pedagógica. Foi o cara que mais contribuiu nesse aspecto. Então, parceiro do Olavo, que o Olavo é espetacular. Então, você não acha que aquela ginastrada que tinha antigamente, por exemplo, seria um pouco desse educativo que você fala? É uma possibilidade. Porque, assim, tinha um certo ritmo, etc e tal, mas era algo que não era muito complexo, né? Não tem que ser complexo, não tem que complicar. O menos é mais, cara, o menos é mais. As pessoas colocaram na cabeça que quanto mais eu complicar minha aula, maior o meu prestígio profissional, virou que meio uma disputa, qual professor que faz mais pirueta do que o outro. O que dá mortal é o melhor. Não, é o melhor, sabe? E ele esquece simplesmente de que a aula é para os outros, não é para ele mesmo. Verdade. Né? Então, só interrompendo, a Ajuda Ginástica Corporal tá te mandando um beijo, tá? Ah, Ju também. Então, assim, você tocou num obrigado. assunto agora, Cida, né? Que Obrigada, Ju. eu acho bem pertinente a gente conversar, inclusive, que é o seguinte, muito professor de ginástica acredita que o horário que ele tá dando aula de ginástica é o horário dele treinar. E não é o horário dele treinar, né? Não. É o horário das outras pessoas treinarem, na verdade. Então, as pessoas acabam se confundindo um pouco com isso, não acha? Eu acho, mas assim, olha, eu digo sempre que a palavra ensina e o exemplo arrasta, né? Então, eu gosto muito do professor que ele faz aula junto com o aluno, tá? Mas não aquela coisa de não poder parar. Ele vai, ele corrige, ele anda, ele volta, porque é muito... Você imagina aquele professor que é paradão, que não tem voz de comando, que é desanimado, você olha para o cara, você tem vontade de dormir. O professor de ginástica não é isso. Né? Esse lado motivacional que o professor de ginástica precisa ter, ele é fundamental para o sucesso da aula, para o engajamento, né, do aluno. O aluno está ali para ser feliz, né, em todos os sentidos. E o professor, ele precisa fazer aula junto, uma boa parte do tempo, e precisa corrigir ao mesmo tempo. Mas não ficar plantado o tempo todo lá em cima do palco. Não precisa. Esse assunto é mais sensível, né? Ele é mais... Você pode discorrer um pouco mais a respeito disso? Vamos lá. Vamos pensar no seguinte. Manda só um abraço para o Lucas de Farias, de João Pessoa, que ele está aqui. Ô, Lucas, abração para você. Obrigada mesmo pelo carinho. Assim, professor que fica plantado em cima do palco do step lá. Vamos pensar, quais são os canais de aprendizagem, né, humana, né? Então, a gente tem o visual, o auditivo e o tato sinestésico, né? Então, gente, quando a gente dá aula de ginástica, a gente tem que entender o seguinte, os grupos sempre são heterogêneos. Então, dentre 10, 15 pessoas que você tem em sala de aula ou mais, você terá pessoas sinestésicas, você terá pessoas auditivas e você terá pessoas visuais. Tá? Existem testes, inclusive, que a gente aplica para entender mais ou menos o perfil de cada pessoa, mas a gente não vai fazer isso, evidentemente, em prática. Se a gente for dar um passo atrás aqui, o visual é aquele que precisa ver você fazendo. O auditivo é aquele que precisa escutar a sua voz de comando. E o sinestésico é aquele que tem que pegar mesmo, né? Sentir, pegar, e que em algumas aulas isso convém, em outras não, sempre com muita ética, muito cuidado. Né? Enfim, quando você dá uma aula plantado ou uma aula sem muito recurso de instrução, você acaba ignorando um ou outro. Tá? Então, se você está plantado lá na frente o tempo todo, você está dando que tipo de estímulo? Visual. Apenas. Tá? Aí tem professor que tem modalidade, que volto a repetir, eu não vou citar nome, tem modalidade que manda o professor ficar quieto, ele não pode falar. Gente, pelo amor de Deus, ou seja, você está ignorando um canal de aprendizagem fundamental, que é o canal auditivo. Se o professor não faz, se ele não se comunica verbalmente... Aula de bike geralmente é assim. Então, mas não pode ser. Geralmente aula de bike, assim, o cara quer escutar música às vezes. Mas tem que saber impostar a voz, existe toda uma modulação de voz, os momentos diferentes da aula, você imposta a voz de um jeito ou do outro, ou seja, a instrução verbal e não verbal na aula é uma área de conhecimento. Então, existem vários tipos de comunicação descritiva, existe a comunicação antecipatória, a comunicação motivacional. Os professores precisam conhecer essas ferramentas de ensino-aprendizagem para que possam fazer um melhor uso de todas elas. Então, no caso, o professor que ficar plantado no palco, ele está ignorando duas importantes fontes de aprendizagem dentre os seus alunos, os seus presentes. Então, não é por aí também. Mas, por outro lado, ele também tem que fazer um pouco. Pô, vai lá, faz e motiva e mostra às pessoas, porque você tem que ser um ser inspiracional.
Você tem que inspirar as pessoas, elas têm que olhar e falar, que bacana, professor, que legal, que motivação você É aquele lance de mais do que ser gestor, ser líder mesmo, né? Assim, inspirar as pessoas. Inspirar as pessoas, exatamente. A liderança é importante para um professor de ginástica. Com certeza. E a gente fala, inclusive, até entrando agora num outro assunto aqui, o pessoal, assim, fala muito, por exemplo, por que o professor de ginástica ganha mais? Geralmente ganha mais mesmo, né? Ganha mais do que o professor de natação e ganha mais do que o professor de musculação. Uhum. Mas assim, porque, acredito eu, o professor de ginástica, ele precisa de outras habilidades, além da habilidade de fisiologia, além da habilidade de biomecânica, além da habilidade de treinamento. Ele precisa, por exemplo, ter uma boa comunicação, ele precisa ser acolhedor, ele precisa ser líder, ele precisa ser anfitrião, não é verdade? Acho que isso justifica grande parte, além dele conseguir atender mais pessoas ao mesmo tempo, não é isso? Eu costumo dizer que, assim, quando eu ministro cursos de STEP, eu começo o meu curso falando das principais habilidades de ensino-aprendizagem. Então, a musicalidade é uma habilidade fundamental. Aí é base. Porque a música, ela é parâmetro para que nós possamos ministrar aulas organizadas. A música, ela te dá uma referência de quantidade, de velocidade, de organização da coletividade do grupo, tá? Primeiro, e a música, as nossas coreografias, elas são feitas em cima da métrica musical. Então, a coreografia se encaixa na música, não é a música que tem que correr atrás da coreografia. Não, a coreografia vai lá, ela se encaixa na música, tá? Isso é uma habilidade. Segundo, quando a gente dá aula de ginástica, eu fico doida de ver professor dando aula de costa pro aluno o tempo todo. Eu ia te perguntar isso. Nossa, eu fico maluco. Contato visual, você acha importante? Porque é a mesma coisa que eu tivesse aqui conversando com vocês de costa aqui para a câmera. É a mesma coisa. Eu acho que essa aproximação que a gente faz do olho no olho, da comunicação direta, da leitura da boca, da voz, eu acho que ela é fundamental. Então, primeiro, quando você dá aula de frente, considerando o fato de que a maioria das pessoas são destras e não canhotas, você começa com o pé esquerdo. Você tem que começar tudo do lado contrário. Isso dá uma preguiça pessoal, então eles preferem ir lá, olhar no espelho, que é feedback extrínseco, né? Quando o aluno se vê no espelho, não é o ideal. O ideal é ele ter o feedback intrínseco, ele entender se o braço está bem posicionado e tal, e o espelho fica como um recurso secundário, né? Então, o professor estimula o aluno ao espelho. Gente, pelo amor de Deus, espelho... por mim, eu faço sala de ginástica sem espelho, tá? Eu não uso espelho, não gosto. Os professores da Bari System, de modo geral, diziam isso, né? Especialmente, porque assim, apesar do espelho ter um lado bom, de que o aluno ele consegue olhar e ter um feedback daquilo que ele está fazendo, ao mesmo tempo, por exemplo, acaba expondo, muitas vezes, aquele aluno que ele não tem coordenação motora, porque ele muitas vezes acaba se sentindo desconfortável, porque ele vê que tá todo mundo fazendo certo, e ele tá se olhando no espelho, mas ele tá tendo um feedback extrínseco, porque na verdade, vai pro outro. Sabe aquele aluno que, por exemplo, você faz um grapevine, que é um movimento que você vai pro lado e pro outro. Pô, tá todo mundo indo pra direita, o bicho tá indo pra esquerda. E você fala pra ele, não, pro outro lado, pro outro lado, ele não se toca. Aí quando parou a aula, que ele vai olhar um vídeo da aula, ele fala, caramba, que mané, todo mundo ia para um lado, eu ia para o outro. Por quê? Ele, intrinsecamente, ele não se deu conta do erro, mas extrinsecamente, através do feedback de um vídeo, de um espelho, ele conseguiu ver isso. Então, isso não é o ideal. O ideal é a gente educar o aluno a ter o feedback, essa percepção intrinsecamente. Tá? E especialmente porque também a gente não está formando atleta, né? A gente está dizendo, na verdade, para o indivíduo fazer por saúde. Mortal, mero mortal. Não é, na verdade, por exemplo, um campeonato de aeróbica, então não precisa ser, assim, aquela execução fantástica, etc. Então não tem necessidade. Eu particularmente, sou contra espelho. Então, você tem que aprender a usar a sua esquerda como se fosse a sua direita. Terceiro, você tem que aprender a fazer a comunicação verbal e não verbal. Que é o que eu estava falando. Sim. Pô, tem vários tipos de comunicação. Tem professor que grita o tempo todo e não fala nada que sirva. Só gritando uhul! Só o uhul. Só tem alguém aí, fica gritando. Sabe o que isso acontece? O teu aluno, ele cria uma saturação auditiva. Você pode falar o que for, ele não tá te ouvindo mais porcaria nenhuma. E as coisas, os momentos que realmente você fala alguma coisa importante, o aluno não vai ouvir porque ele está saturado auditivamente. Então, isso precisa aprender a impostar a voz, precisa aprender que não se usa frases longas, a não ser numa comunicação descritiva, numa comunicação antecipatória as frases são curtas, de 2 a 4 bits, ou seja, existe toda uma ciência por trás da formação das habilidades básicas necessárias para que um professor
que se destine a dar aula de ginástica, independente da modalidade que seja, ele deveria passar por toda essa formação primariamente, para depois ele escolher a modalidade que ele vai trabalhar. Mas hoje é o contrário. Ele já cai lá, já joga, chama ele para entrevista, você dá aula de jump, dou, sem dar nada. Quando ele vai para casa, que o cara falou, olha, vem fazer uma entrevista aqui comigo, quero ver uma aula de jump, ele vai lá no YouTube, ele copia aquela aula e dá aula do jeito que ele entende. Esse é o problema, Mário. Falta formação. Eu fico muito feliz de ouvir que aqui vocês têm disciplinas destinadas ao fitness. Hoje, a gente entende, vendo números e tal, a gente entende que nós temos uma grande parte do mercado que atua no setor de fitness. E não atua em outros setores. O setor escolar também abriga muita gente trabalhando, tal, o esporte, tal, mas o setor de fitness é um setor que contribui muito para esse mercado de educação física. E vou me reportar até o estado de São Paulo, não vou falar nem em nível federal, tá? Vou falar nível estadual. Então, hoje é muito importante que as universidades se sensibilizem com relação a uma atualização da malha curricular, para que nós possamos atender essas demandas mais atuais. Isso é fundamental, para que nós tenhamos realmente professores egressos das faculdades com a melhor qualificação, né, uma melhor qualificação profissional, que eles possam, de verdade, poder estar mais preparados para as demandas atuais do mercado. Concordo plenamente. Agora, Cida, eu gostaria muito de continuar a nossa conversa. Passou muito rápido, olha só, nosso tempo já acabou. A última pergunta que eu gostaria de fazer para você é o seguinte: se você pudesse deixar um recado para os alunos da FIG-Unimesp, para os estudantes de educação física, para todo mundo que se inspira em você, para todo mundo que gostaria de ter a sua trajetória na carreira, olhando para aquela câmera ali, qual recado seria esse? Lute, acredite, não pare. Hoje, muitos anos, eu tenho 43 anos de exercício profissional, eu continuo com a mesma vontade, o mesmo desejo que eu tinha quando eu era uma menina, quando eu estudava aqui. Eu continuo lutando, acreditando. O não, para mim, não tem peso na minha vida. Eu enfrento os nãos, eu enfrento barreiras enormes na vida, como eu citei algumas delas. Então, o meu maior conselho, acho que é a maior contribuição que eu posso dar a vocês que estão iniciando carreira. Nós temos um mercado extremamente promissor. Nós vivemos num país sedentário, num país que tem um cálculo oficioso, não oficial, de que 5% apenas da população participa efetivamente de programas de exercícios físicos em academias, em clubes. Então, nós temos um mercado imenso para explorar. Nós temos uma profissão que é uma profissão vigente e é uma profissão do futuro. Então, acreditem, trabalhem, regacem as mangas e façam a diferença. Saiam do valo comum. Se diferenciem. Foi assim que eu cresci, me diferenciando como? Estudando. Então, é o que eu posso contribuir, é uma contribuição de coração, de fundo, ela é verdadeira. Acreditem em vocês mesmos e se dediquem. Muito obrigado pelas palavras, pelo tempo discorrido aqui, tá bom? Eu gostaria de, desde já, fazer um convite para uma próxima vez. Você está de volta aqui, contar ainda mais, porque eu tenho muito mais perguntas para fazer para você, tá bom? À disposição. Muito obrigada mais uma vez. Até logo. Itibancast fica por aqui. A gente se vê numa próxima. Tchau, tchau. Tchau.